Meu nome é Luan Vitor, acadêmico do curso de Ciências Contábeis, e no vídeo de hoje estarei explicando sobre o SPID, que é o Sistema Público de Escrituração Digital. Então, o SPID ele é um sistema que foi criado para agilizar a coleta de dados fiscais das empresas, podendo ter as informações coletadas pelo RP dessas mesmas empresas, que seria aquele RP seria o sistema que eles utilizam para reunir e fiscalizar os seus próprios dados fiscais ou administrativos. Porém, o SPID ele seria em um formato próprio do governo federal. Então, o SPID ele foi proposto pela Lei 9.989 de 2000, que previa a modernização da gestão tributária e aduaneira, mas sua criação efetiva veio em 2007, que foi após avanços do PAC, que era o Programa de Aceleração do Crescimento, que se deu no Decreto 6.022 de 2007. O SPID ele constitui na informatização da relação entre o fisco e os contribuintes. Então, desta forma, os livros e documentos contábeis e fiscais são emitidos em forma eletrônica. Então, em resumo, o SPID é uma solução tecnológica que oficializa os arquivos digitais das escriturações fiscal e contábil dos sistemas empresariais dentro de um formato digital específico e padronizado. E aqui, conforme a imagem, o sistema ele é composto por módulos, que deverão ser entregues conforme o setor ou departamento da empresa. Então, esses módulos são SPID Contábil, ou ECD, que é Escrituração Contábil Digital, SPID Financeiro, ou ECF, que é Escrituração Contábil Fiscal Digital, SPID Fiscal, ou FD, ICMS e IPI, que são os documentos fiscais eletrônicos, SPID PIS/COFINS, ou EFD Contribuições, EFD Reinf, E-Financeira, E-Social, Central de Balanços, Manifesto Eletrônico de Documentos Fiscais, que é o MDFE, Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica, NFCE, Nota Fiscal Eletrônica, NFE, e Nota Fiscal de Serviços Eletrônicas, NFSE. Antes do SPID fiscal, para manter a regularidade fiscal, a empresa deveria manter guardado, também autenticar, seus livros fiscais para apresentação ao fisco. Entre eles eram o livro de registro de entradas, registro de saídas, apuração de ICMS, apuração de IPI, registro de inventário, livro de controle de crédito de ICMS do ativo permanente, que era o CIAP, e o registro de controle de combustíveis. E apesar da não obrigatoriedade na transmissão desses livros, era necessário seguir o convênio SINIF 6 de 89, que dispunham que eles fossem guardados e controlados pela empresa e autenticados em órgão competente delegado pelo Cefaz. Especificamente sobre o SPID fiscal, a EFD, que é a Escrituração Fiscal Digital, ela é um arquivo digital que informa todos os documentos fiscais e informações que os fiscos federais e estaduais precisam saber. Essas informações referem-se ao período em que são apurados os impostos de ICMS e IPI. Desse modo, é possível encurtar o caminho das empresas com o fisco, eliminando a necessidade do envio de documentos em papel, ou seja, é uma forma de reduzir a burocracia. Aqui na imagem está ilustrando um pouco sobre como era o envio de informações antigamente. O contribuinte repassava para cada órgão competente responsável por recolher esse imposto. Depois, as informações eram passadas somente para o SPID, que fica responsável de repassar para os órgãos responsáveis. Sobre a obrigatoriedade do sistema, a entrega do SPID fiscal é obrigatória para todos os contribuintes do ICMS ou do IPI. Também existem empresas aptas para entrega que podem ser dispensadas da obrigação, em caso de exceção concedida pelo Fisco do Estado do contribuinte ou pela Secretaria da Receita Federal do Brasil. Já as microempresas e empresas de pequeno porte, a não ser por algumas exceções, também não precisam entregar o SPID fiscal,
conforme a Lei Complementar 123 de 2006. Então, para as empresas que se encaixam na obrigação, a Cefaz do Estado costuma dividir seu perfil em 3 categorias: perfil A, perfil B e perfil C. O perfil A, ele determina a apresentação dos registros de forma mais detalhada. O perfil B trata as informações de forma sintética, totalizações por período, diário e mensal. Já no perfil C, implementado a partir do dia 1º de janeiro de 2013, é utilizado para a apresentação de escriturações mais simplificadas. Também o contribuinte pode estar consultando no portal Consulta Contribuinte para visualizar em qual categoria sua empresa se encaixa. Sobre seu funcionamento, apesar de toda a complexidade, na prática o funcionamento do SPID fiscal é bastante intuitivo. Vale lembrar também que o envio da escrituração para comprovar recolhimento de IPI e ICMS é realizado todo mês, porém o prazo em si é determinado pela legislação de cada estado. Partindo para a parte prática, a primeira ação é preencher a declaração EFD ICMS-IPI. Nela concentram-se todos os dados referentes às operações e prestações praticadas pela sua empresa em determinado período apurado. Então, trata-se de toda a escrituração de documentos fiscais, registros de apuração de impostos e demais dados que possam interessar ao fiscal do Estado e também à Secretaria da Receita Federal do Brasil. Entre as escriturações que fazem parte do SPID fiscal são a nota fiscal eletrônica, a escrituração fiscal digital e a escrituração contábil digital. No caso exclusivo do SPID fiscal, algumas informações únicas devem ser informadas, como o estoque, o inventário, a apuração de impostos, o cadastro de produtos, estabelecimento, clientes, fornecedores, dados de produção, que é o que foi produzido, o que entrou e saiu, informações específicas de alguns setores, registros fiscais de entrada e saída, que seria mercadorias, transportes, serviços em geral com ICMS, e os CIAP, que é o controle de crédito de ICMS, como as máquinas empregadas na produção que geraram crédito para a organização. O segundo passo então vai ser de gerar o arquivo, que segue no formato TXT, e validá-lo através do PVA SPID fiscal. O PVA ele é um programa validador e assinador. Esse programa deve estar integrado ao ERP da empresa, que seria o sistema que a empresa utiliza. E após a validação, o documento precisa então ser assinado utilizando um certificado digital. Para entender isso de uma forma mais prática, tem no site da Receita Federal um guia em PDF para que possa ser consultado quando necessário. Mesmo que tenha sido criado para facilitar a escrituração fiscal, ainda tem alguns erros que são cometidos pelos contribuintes ao utilizar o SPID fiscal. Entre eles são desconhecer a legislação. Então, não há como apontar um erro tão crucial quanto o desconhecimento acerca da legislação tributária, em especial a do local. E como há muitas atualizações e modificações, a maioria sem aviso prévio, é realmente difícil se manter a par. As alíquotas municipais são um exemplo. Também tem os erros cadastrais, que é um erro muito comum ao transmitir o SPID fiscal. Também a falta de cadastro do fator de conversão, que o fator de conversão, ele, por exemplo, seu comércio compra 5 caixas de sabonete, mas vende os sabonetes por unidade. Essa diferença na unidade de medida precisa ser convertida, daí o fator de conversão. Uma solução simples é cadastrar as caixas compradas sobre o registro 0220 e as unidades vendidas no registro 0200. Outro erro comum é a incompatibilidade de bloco. Cada bloco possui um registro de abertura, o registro dos dados e o registro de encerramento.
No entanto, o erro aqui é não enviá-los na sequência original. Isso acontece mesmo quando não há nenhuma informação relevante nos dados. Outro erro também é o erro tributário. São aqueles deslizes que podem acontecer por vários motivos e que se configuram em coisas como a NCM e alíquotas erradas, códigos e descrições incompatíveis, sequência incorreta de documentos, preenchimento incorreto do valor total do documento fiscal. Então, a solução seria sempre redobrar a atenção acerca desses pontos de preenchimento. Também um erro comum é não investir em um software de gestão, que pode ajudar sua empresa em todo o processo relacionado ao SPID fiscal. E um sistema de gestão integrado, ele resolve praticamente todos os problemas que foi citado anteriormente. O SPID fiscal, ele então trata-se de uma forma de trazer a transformação digital para todos os setores da empresa. E como principal fator, o SPID fiscal foi na mão da modernização que há alguns anos invadiu o mercado. Com isso, possibilitou um aumento no investimento em tecnologia. Então, essa foi a importância do SPID, que por conta do SPID, várias empresas passaram a conhecer e utilizar sistemas que impactaram positivamente na gestão de todo o negócio, como os ERPs. Outro ponto importante relacionado ao SPID foi que sua implementação proporcionou nova possibilidade de qualificação aos profissionais da área. Em geral, o SPID fiscal permitiu que as empresas entendessem e simplificassem sua interação com o fisco. Então, com isso, foi possível renovar toda a organização gerencial das companhias, que passaram a aprimorar sua maneira de lidar com documentos fiscais, escriturações e demais obrigações acessórias. Ainda tem vários outros pontos que o SPID ajudou na modernização das empresas, como a eliminação de papel, que eram pelo menos 5 livros que a empresa deveria entregar apenas para que todas as informações fiscais estivessem com o fisco todo mês. E o SPID ele possibilitou a adoção de uma política de menos papel, tanto para as empresas como para o governo. Outro fator é que ele deixou o processo mais ágil. Com o SPID fiscal, o processo do download do arquivo, preenchimento e envio ao PVA pode levar entre 2 e 3 horas, que é diferente de antigamente, né, que o representante deveria se deslocar até a Receita Federal e entender quais documentos deveriam entregar. E após isso, seria necessário preparar papelada e novamente levar para o órgão. O SPID também contribui para o aumento da produtividade. Naturalmente, um dos benefícios mais importantes disso tudo é o aumento da produtividade empresarial. Se o setor financeiro e a contabilidade trabalham de maneira mais organizada e principalmente integrada. Com isso, as informações precisam estar padronizadas para o envio posterior. E isso foi algo que contribui para o melhor controle dos dados de faturamento, de vendas e estoque. Então, de um ponto de vista amplo, é algo que contribui para a própria gestão do negócio. Outro ponto também é que o SPID ele reduz a chance de erros involuntários e manuais. Com a digitalização do sistema, todas as notas fiscais e declarações são compartilhadas virtualmente, bem como emitidas em sua maioria. Desse modo, reduz-se o risco das organizações sofrerem com multas ou sanções. Por último, também houve a redução de custos com armazenamento, que foi um dos efeitos da implementação do SPID fiscal. Toda a papelada gerada para o fisco deveria, por lei, ser armazenada por anos como uma forma de garantia. E era algo que gerava um acúmulo de papéis e documentos muitas vezes importantes em locais pouco práticos e seguros, passíveis de extravio ou problemas como ataque de cupins ou excesso de umidade. Então, o SPID fiscal, apesar de não mudar a exigência sobre armazenamento dos documentos, pelo menos tornou o processo digital.
Isso quer dizer que boa parte da documentação exigida passou a se tornar nativamente digital, o que otimiza o armazenamento, possibilitando a adoção de soluções e sistemas na nuvem. Bom, o vídeo de hoje foi isso. Muito obrigado.